Tudo bem, então vamos começar o módulo terceiro do nosso curso de literatura sapiencial, onde nós vamos estudar o livro dos Salmos, o Cântico dos Cânticos, o livro do Cântico dos Cânticos, o livro das Lamentações. Como nós já tivemos ocasiões de falar aqui, quando a gente abre o índice da nossa Bíblia, nós encontramos lá 7 livros sapienciais, e entre esses 7 estão lá Salmos e Cântico dos Cânticos. Mas esses dois livros não são propriamente livros sapienciais, são composições líricas, que entraram nesse grupo dos sapienciais por dois motivos, basicamente. Cântico dos Cânticos, porque é atribuído a Salomão, a quem também são atribuídos outros livros sapienciais, porque é modelo do rei sábio por excelência. E o livro dos Salmos, porque, embora no seu conjunto não seja um livro sapiencial, nós temos salmos sapienciais dentro do Saltério, como o Salmo 1º, Salmo 118, 119, etc. Mas são propriamente composições líricas. E vamos estudar também agora, nesse terceiro bloco, o livro das Lamentações. O livro das Lamentações não é um livro sapiencial, não está enumerado entre os sapienciais da nossa Bíblia. Quando nós olhamos o índice da nossa Bíblia, Lamentações está lá dentro do bloco dos proféticos, porque está coligado com Jeremias, o livro das Lamentações, né? Foi considerado, tanto pela tradição hebraica como pela tradição cristã, como se fossem lamentações entoadas por Jeremias quando da destruição de Jerusalém. Mas ele não é propriamente um livro profético, é também uma composição lírica. Então, como ele ficaria assim numa espécie de limbo, né? Porque nós não temos um bloco de livros poéticos dentro da escritura, então nós reunimos esses 3 poéticos aqui nesse módulo 3. 2 que figuram entre os sapienciais no início das nossas Bíblias e 1 que figura no bloco dos proféticos. Coloquei como lema desse nosso terceiro bloco esse versículo final do Salmo 118, 119, né? Esse é o maior salmo da Escritura, é o maior capítulo da Bíblia, né? Porque cada salmo forma um capítulo. É o maior salmo da Escritura, é um salmo alfabético, dividido em 22 estrofes, né? Cada uma começando por uma letra do alfabeto hebraico. E o último versículo é o versículo 176, que na sua primeira parte diz assim: Eu me desvio como uma ovelha perdida, vem procurar o teu servo, né? Como lema desse terceiro bloco do nosso estudo sobre os livros sapienciais. Qual vai ser o roteiro que nós vamos seguir? Nós vamos apresentar esses 3 livros na ordem em que eles aparecem no cânon católico das Escrituras. Primeiro aparece o livro dos Salmos, depois, um pouco mais à frente, Cântico dos Cânticos, e lá, depois de Jeremias, aparece o livro das Lamentações. Então, por isso, nós vamos seguir essa ordem. Não é a ordem cronológica, nem pelo tamanho do livro, mas é a ordem do cânon, né? Primeiro os Salmos, porque é o primeiro a aparecer na Escritura, na ordem do cânon, depois Cântico dos Cânticos e depois o livro das Lamentações. Nós vamos dedicar 2 aulas ao livro dos Salmos. Na aula de hoje, vamos fazer uma introdução geral ao livro dos Salmos. Na aula de quinta-feira, nós vamos estudar 3 salmos: o Salmo 50, 51, o Salmo 62, 63 e o Salmo 149. Salmo 50, 51, eu escolhi porque é um salmo penitencial muito utilizado. Na liturgia das horas, nós o rezamos às sextas-feiras. Muitos sacerdotes dão esse salmo como penitência para os fiéis, né? Como penitência rezar o Salmo 50 e 51. Então, é muito emblemático esse salmo como um salmo penitencial, coligado à figura de Davi, depois do seu pecado com Betsabé, por isso eu escolhi esse salmo para que nós estudássemos. O Salmo 62, 63 e o Salmo 149 são 2 salmos que nós rezamos nas laudes da primeira semana do Saltério. Então, para quem reza a liturgia das horas, segundo o ofício romano, esses 2 salmos aparecem muito, porque são os salmos festivos. Eles são os salmos das laudes da primeira semana do Saltério, e em toda solenidade e festa, eles são também rezados nas laudes. Então, por isso eu os escolhi, para que pudéssemos fazer uma leitura mais atenta, uma pequena exegese desses 2 salmos. Na nossa terceira aula, semana que vem, vamos então estudar o livro do Cântico dos Cânticos e, na última aula, quinta que vem, o livro das Lamentações, ou, como ele aparece em algumas Bíblias, as Lamentações de Jeremias. Vamos lá, então vamos começar com a nossa introdução ao Saltério, ao livro dos Salmos. Eu coloquei aqui esse subtítulo, né, Introdução ao Saltério,
a Torá orante de Israel. Nós sabemos que para a espiritualidade, para a religião judaica, a Torá é o coração da Escritura. Assim como para nós cristãos o Evangelho é o coração das Escrituras, os Evangelhos são o coração das Escrituras, porque são aqueles textos que nos colocam em contato com a vida e a obra e aquilo que Jesus fez e falou. E os evangelhos lançam luz para que possamos entender toda a Escritura, tanto o Antigo Testamento, que apontava para o Cristo, quanto os outros livros do Novo Testamento também. Enquanto para nós, então, os evangelhos são o coração da Escritura, e nós manifestamos isso, por exemplo, na liturgia, com o uso do evangeliário, o beijo sobre o evangeliário, a incensação desse livro. Então, enquanto para nós os evangelhos são o coração da Escritura, para um judeu a Torá é o coração da Escritura. Os 5 livros que formam a Torá, que corresponde ao nosso Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o Saltério, ele é a Torá orante de Israel, porque também dividido em 5 partes, como a gente vai ter ocasião de ver hoje, ele se forma o compêndio dos textos que Israel utiliza e também os cristãos utilizam para a sua oração. É o livro por excelência da oração, tanto judaica quanto cristã. É o livro da Escritura inspirado para ser oração. Por isso ele é a Torá orante. Enquanto a Torá ensina a observar os mandamentos do Senhor, no Saltério nós temos uma Torá orante. Ele nos ensina a rezar, né? Nos ensina a lei da oração. Vejam que esse modo de fazer analogia entre o livro dos Salmos e a Torá, considerando o Saltério como um todo dividido em 5 partes, aparece já na tradição hebraica. Aqui nós temos um texto, é o chamado Midrash Terrilim. Midrash é um gênero literário muito querido para a literatura judaica, para a literatura rabínica, onde se pega um texto da Escritura, Gênesis, Êxodo, livro dos Salmos, que em hebraico se chama Terrilim, e se faz uma releitura daquele texto, procurando aprofundar um sentido, vendo um sentido que não está clara e diretamente expresso no texto em si, na letra do texto, né? Então, são aprofundamentos interessantes que nos mostram toda uma tradição interpretativa em âmbito judaico dos textos do Antigo Testamento. E o Midrash Terrilim, sobre o livro dos Salmos, diz assim: Moisés deu aos israelitas os 5 livros da Torá, e Davi deu aos israelitas os 5 livros dos Salmos. Então, aqui uma analogia bonita entre o Saltério e a Torá. Moisés deu aos israelitas os 5 livros da Torá, as 5 partes da Torá, e Davi deu aos israelitas os 5 livros dos Salmos, ou seja, as 5 partes nas quais está dividido o livro dos Salmos. Aqui nós temos uma pintura, um ícone de Davi, não é? Davi é famoso na tradição hebraica pela sua música, por isso muitas vezes é representado com a lira ou com uma harpa, porque segundo nos diz lá o primeiro livro de Samuel, quando Davi entra para o serviço da corte de Saul, já ungido, mas ainda em segredo, a sua música acalmava aquele espírito ruim que tomava conta de Saul e que o deixava nervoso. Por isso, então, muitas das composições líricas que estão dentro do Saltério são atribuídas a Davi, né? Como que esse livro é conhecido? Nós o chamamos de livro dos Salmos, mas como esse livro era chamado na tradição hebraica e na tradição grega e depois até chegar para nós no latim, né? Esse livro é designado na tradução grega do Antigo Testamento, a chamada 70, a tradução dos 70 ou Septuaginta, de Salmos. Salmos é o plural, em português, da palavra grega psalmos. Psalmos no singular, psalmoi no plural, né? Então, salmos no português. Em grego, psalmos é propriamente um canto, um texto feito para ser cantado acompanhado com um instrumento de cordas, não para ser recitado simplesmente, mas para ser cantado com acompanhamento de um instrumento de cordas chamado de psalterion. Psalterion, esse instrumento de cordas que deveria acompanhar o canto de um psalmos, né? Este título corresponde, de fato, ao título de alguns salmos, porque em hebraico, alguns salmos têm lá no seu título a palavra hebraica mismor, que significa cântico, ou uma peça literária para ser cantada ao som também de instrumentos. Por exemplo, se a gente abrir aí o nosso livro dos Salmos,
Vamos ver aqui, por exemplo, lá o Salmo 3, versículo 1, traz lá no seu título a palavra cântico. Às vezes se traduz diretamente por salmo, né? Por exemplo, na minha versão, que é de Jerusalém, essa palavra mismor já vem traduzida como salmo. Salmo de Davi, versículo 1. No Salmo 5 também, né? Do mestre de canto para flautas, salmo de Davi, mismor de Davi. O 6:1 também, do mestre de canto com instrumentos de corda sobre a oitava, salmo, mismor de Davi. Então, essa designação que a 70 deu para o livro no seu conjunto corresponde, de fato, a esse título hebraico mismor, que é o título de parte das composições literárias que estão dentro desse livro, né? Mais precisamente de 57 salmos, né? Na Bíblia hebraica, o livro não é chamado de Mismor. Mismor é um título que equivale ao termo psalmose, que aparece como título de alguns salmos, mas o livro no seu conjunto, na tradição hebraica, na Bíblia hebraica, é chamado de Terrilim ou Sefer Terrilim. Sefer é livro. Então, ele é conhecido na tradição hebraica só como Terrilim, por isso lá o Midrash Terrilim, né? Ou Sefer Terrilim. A palavra Terrilim é um termo plural que significa louvores, louvores. O singular é Terrilá. Terrilá é louvor, encômio, elogio. Terrilim, que é o plural, louvores. É um substantivo derivado da raiz do verbo halal. O verbo halal significa louvar, de onde vem, por exemplo, a palavra aleluia. Aleluia é uma frase hebraica, na verdade, não é uma palavra, porque é o imperativo do verbo halal, halelu, louvai, iá. Iá é uma forma contrata, apocopada do nome divino. Então, aleluia significa louvai iá, louvai o Senhor, louvai Adonai, né? E terrilá vem desse verbo halal. Então, se o verbo é louvar, terrilá é o substantivo, é o louvor. E o livro dos Salmos se chama Terrilim, os louvores, porque são peças literárias, poéticas, feitas para o louvor do Deus de Israel, né? Não simplesmente para ensinar, para narrar, mas para estarem nos lábios dos israelitas como o seu livro por excelência da oração. Nós percebemos nas nossas Bíblias, por isso aqui e ali eu estou citando Jerusalém, Ave Maria, para falar da numeração, que há uma diferente numeração. Quem usa, por exemplo, a Ave Maria, percebe que na maior parte dos salmos, não em todos, mas na maior parte, há uma dupla numeração. Quem usa, todas as traduções trazem essa dupla numeração, mas quem usa a Ave Maria percebe que a numeração é diferente, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém, que o Salmo 50 na Bíblia Ave Maria corresponde ao 51 na Bíblia de Jerusalém e vice-versa. Por isso, se você tem aí a Bíblia Ave Maria, você vai ver lá Salmo 50 e entre parênteses 51. Se você tem a Jerusalém, o mesmo salmo está lá com o número 51 e entre parênteses o número 50. De onde provém essa diferença, essa diferente numeração dos salmos que nós encontramos nas nossas traduções? Provém da versão grega do saltério. O saltério, originalmente, foi escrito na língua hebraica. Quando o saltério foi traduzido para o grego, alguns salmos, que eram 2 no hebraico, foram fundidos num só. E alguns salmos, que eram um só no hebraico, foram divididos em 2 na 70. Isso fez com que houvesse ali, na maior parte do saltério, uma diferente numeração entre uma versão e outra versão. E aí, se a nossa Bíblia é uma tradução direto do hebraico, como a Jerusalém, ela vai seguir essa numeração do canto verde mais escuro. Se a nossa Bíblia é uma versão que vem a partir da Vulgata ou da 70, ela vai seguir essa numeração na parte verde mais clara da nossa tabela. Vejam lá, ó, do Salmo 1 ao Salmo 8 não há diferença nenhuma. Se nós pegarmos qualquer Bíblia, do Salmo 1 ao Salmo 8 não há diferença. Assim como lá no finalzinho vocês podem ver, dos salmos, os últimos salmos também não há diferença na numeração, 148, 149, 150. São os mesmos salmos numa e noutra versão. O problema está entre os salmos 9 e 147. Por quê? Na Bíblia hebraica, os salmos 9 e 10 são 2 salmos, que o tradutor da 70 fundiu como se fossem um só.
Isso fez com que os Salmos 11 até o 113 do hebraico correspondessem na versão grega ao Salmo 10 até o 112, ou seja, sempre um número maior na versão hebraica. Depois, o tradutor da 70 fez um trabalho inverso. Fez o mesmo trabalho e depois o trabalho inverso. 2 salmos, o 114 e o 115, ele fundiu no 113. E um único salmo, que era o Salmo 116, que na tradição hebraica forma um salmo só, com 19 versículos, o tradutor da 70 dividiu em 2 salmos, Salmo 114 e o Salmo 115. Isso fez com que, de novo, do 117 até o 146, nós tivéssemos na versão grega uma numeração sempre menor. O 117 do hebraico corresponde ao 116 do grego e assim vai até o 145. A coisa fica consertada no final, porque, de novo, um salmo único da versão hebraica, que é o 147 com 20 versículos, foi dividido em 2 pelo tradutor da 70, em 146 e 147. Então, estabeleceu-se de novo um equilíbrio, e os 3 últimos salmos do Saltério correspondem-se com a numeração sem equívoco nenhum, 148 no hebraico e do grego, e nas versões que daí se seguiram, certo? Por conta disso que nós temos essa diferente numeração. Mas as nossas Bíblias sempre nos ajudam. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 113 na Bíblia Ave Maria, que segue a numeração do Saltério como grego, você vai ver entre parênteses 114 e 115. Se você pegar o Salmo 116, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, ele é um salmo só, porque a Jerusalém vem do hebraico, né? É uma tradução feita do hebraico. Entre parênteses, ele está lá, 114 e 115. Né? Inclusive, a Jerusalém, o que que faz? Tem toda a numeração do 1 ao 19, do 116, mas quando chega no versículo 10, ela começa a colocar de novo 1, 2, 3, 4, para que você saiba que, se você for procurar na Ave Maria, você já vai achar, ó, Salmo 115, versículo 1, que na Jerusalém é o 116, versículo 10. Né? Talvez assim, só falando, fique um pouco mais complicado, mas examinando a Bíblia, a gente vê que as edições seguem uma ou outra numeração, mas fazem com que haja indícios ali para que você encontre o salmo correspondente numa outra edição que segue uma numeração diferente, né? Porque algumas traduções para o português utilizam a numeração do hebraico e outras do grego, né? Depende da opção que cada editora faz na hora de traduzir, né? Nessas páginas que se seguem, é só uma explicação, né, do que aconteceu. É importante perceber o seguinte: a Vulgata, a Liturgia das Horas, o Lecionário da Missa seguem sempre a numeração das 70. Sempre essa que está nessa coluna verde clarinha. A Bíblia de Jerusalém, a nova tradução da CNBB, a Bíblia Pastoral, a Bíblia do Peregrino, segue a numeração hebraica, essa que está na coluna verde mais escura, certo? Daqui em diante, quando nós nos referirmos aos Salmos, nós vamos sempre considerar a numeração hebraica do Saltério, certo? Quando nós nos referimos a um salmo que pode ser 50 ou 51, 62, 63, quando eu não indicar uma dupla numeração, você já fiquem ciente que eu estou sempre partindo da numeração constante na Bíblia de Jerusalém, que é a versão hebraica. Né? Quem usar uma outra numeração, na maioria das vezes, é apenas um número a menor. Né? Vejam só, uma outra coisa importante nessa introdução ao Saltério é falarmos um pouco sobre os títulos dos salmos. Né? Por exemplo, se nós pegarmos aí a nossa Bíblia, um salmo que a gente já viu aqui, o Salmo 3. Nós vamos ver que o Salmo 3 ele traz um título. Quando você pega um salmo assim na Bíblia, existem títulos que são títulos feitos pelo editor. Né? Por exemplo, se você está com a Bíblia de Jerusalém, como eu estou, vem lá, Salmo 3, aí embaixo vem apelo matinal do justo perseguido. Esse apelo matinal do justo perseguido é o título que o tradutor da Jerusalém deu. Se você pegar a Ave Maria, se você pegar a Pastoral, pode ter outro título qualquer, porque isso não é texto bíblico. É como aqueles títulos que a gente encontra dentro dos evangelhos, parábola do joio e do trigo, parábola do semeador. É apenas um título que o tradutor, que o editor colocou ali para estabelecer exceções.
Mas logo abaixo dessa frase, apelo matinal do justo perseguido, existe lá um título que está em itálico e que já tem um númerozinho de versículo do lado. Então, se você está com a Bíblia de Jerusalém como eu, você vai lá ver que está assim, versículo 1. Salmo de Davi, quando fugia de seu filho Absalão. Aqui é o título propriamente do Salmo. Isso aqui é o texto bíblico já não foi o tradutor que colocou, nem a editora. Então, vejam, alguns salmos não trazem título nenhum. Por exemplo, o Salmo 1, o Salmo 2, não tem título nenhum. Mas outros salmos trazem títulos. Muitos, a maioria, 74, trazem o título Le David, uma expressão hebraica que pode ser traduzida como de Davi ou para Davi. É o caso do Salmo 3 que nós vimos, do 3 ao 41, do 51 ao 71, certo? E existem salmos que trazem títulos dizendo que eles são atribuídos a outras figuras, a figuras de levitas importantes, como Asaf, Coré, ou a figuras importantes da tradição, como o salmo atribuído a Moisés, que é o Salmo 90, atribuído a Etã, que é uma figura um pouco misteriosa dentro da Escritura, quem é esse Etã, que é atribuído ao Salmo 89, né? E alguns salmos não trazem simplesmente títulos nenhum, como o Salmo 1, Salmo 2, Salmo 91 a 100. Né? Qual é a função desses títulos? Esses títulos não estão ali para indicar o autor do salmo. Né? Esses títulos têm uma outra finalidade. Vejam que, por exemplo, outras vezes, ao invés do título trazer o nome de uma pessoa, o título traz a conexão do salmo com o momento litúrgico que ele era usado. Por exemplo, se vocês abrirem aí, no Salmo 120, quem está usando a Ave Maria, abre no 119. Quem está usando a Jerusalém, do 120 ao 134, nós temos os cânticos das subidas, que algumas traduções bem antigas eram chamados de cânticos dos degraus, né? Porque a mesma palavra hebraica pode designar degrau ou subida. Às vezes vem cânticos de peregrinação. São salmos utilizados para se... são salmos cantados quando se ia a Jerusalém para a peregrinação, né? Em peregrinação. Por isso o cântico das subidas, porque para Jerusalém sempre se sobe, não só pela sua posição geográfica, a cidade está elevada, mas também pelo fato de que Jerusalém é o centro espiritual para a vida de Israel. Então, é uma ascensão não só geográfica, mas também espiritual. Jesus subia para Jerusalém. Então, esses títulos, ora conectam o salmo com uma pessoa, ora conectam o salmo com uma situação histórica da vida daquela pessoa, como a gente viu o Salmo 3, quando Davi fugia de Absalão. Outras vezes o título conecta o salmo com um momento litúrgico, por exemplo, uma procissão, um cântico das subidas. Esses títulos não têm a função de estabelecer a autoria do salmo. Veja, não dá para imaginar Moisés compondo um salmo que teria chegado até nós, né? Nem Davi também, embora alguns salmos possam ter uma origem muito antiga. Esses títulos são o que normalmente se chama de notas eruditas. A finalidade ali não é designar o autor, mas é conectar aquele salmo com uma situação histórica ou com o uso que dele se fazia. Por exemplo, no caso do Cântico das Subidas, esse título ali está para mostrar que é uma coleção usada para a peregrinação em Jerusalém, para quando se sobe a Jerusalém. Outros recebem o título conectando com uma personagem histórica para historicizar o salmo, para mostrar uma situação modelar a partir da qual aquele salmo, né, ganha sentido. Por exemplo, o Salmo 50, 51, salmo penitencial, ganha muito sentido se nós pensarmos na situação do pecado de Davi com Betsabeia, né? Então, não se pode entender esses títulos como autoria, como se fosse Davi, o compositor desses salmos, ou Moisés. Os títulos têm essa outra finalidade que nós já explicamos, né? Vamos falar um pouco sobre a divisão do saltério. Vou retomar aqui o Midrash Terrilim. O Midrash Terrilim diz: Moisés deu aos israelitas os 5 livros da Torá, ou as 5 partes da Torá, e Davi deu aos israelitas os 5 livros dos Salmos, ou as 5 partes nas quais está dividido o livro dos Salmos, né? Vejam, de fato, nós podemos dividir o saltério em 5 blocos. Qual é o critério para fazer isso? É a presença de doxologias, de fórmulas de louvor
muito semelhantes no final de cada um desses blocos. O primeiro bloco dos Salmos, a primeira parte do livro dos Salmos, o Midrash fala de 5 livros, mas quer dizer 5 partes do livro. A primeira doxologia está no 41:14, lembrando que nós estamos citando aqui pela numeração da Jerusalém. Vejam só, 41:14, o que diz: Bendito seja Adonai, o Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Uma doxologia similar está no final do Salmo 72, versículos 18 e 19. Bendito seja Adonai, o Deus de Israel, porque só ele realiza maravilhas. Para sempre seja bendito o seu nome glorioso, que toda a terra se encha com a sua glória. Amém, amém. Fim das orações de Davi. Também no final do Salmo 89, lá no versículo 53. Salmo 89 é o salmo atribuído a Etã. É uma doxologia mais curta. Bendito seja Adonai para sempre. Amém, amém. Veja, sempre a marca do duplo amém. Depois, no final do Salmo 106, versículo 48. Bendito seja Adonai, Deus de Israel, desde sempre para sempre, todo o povo dirá amém. E o último salmo da Escritura funcionaria como uma doxologia final, não só para encerrar a 5ª parte do saltério, mas para encerrar o saltério como um todo. Por isso não seria só um versículo, mas um salmo inteiro, que inclusive as nossas Bíblias trazem até como título, né, doxologia final, porque há uma doxologia no 41, uma no 72, uma no 89, uma no 106, e uma final, coroando o saltério todo e a 5ª parte também. É uma grande aclamação, um grande convite ao louvor, né? Aleluia, louvai a Deus, louvai-o, 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 né? Quantas vezes? 4, 6, 10 vezes o verbo halal, né? E depois aleluia no início e aleluia no fim, né? Então, um convite perfeito, 10 vezes esse convite a louvar o Senhor, né? Então, essa é uma forma de dividir o saltério em 5 partes. Por isso, o Midrash Terrilim vai fazer essa analogia, dizendo: Moisés deu aos israelitas os 5 livros da Torá e Davi deu aos israelitas os 5 livros dos Salmos, porque, de fato, nós podemos dividir o saltério em 5 partes, né? Essa consideração da divisão do saltério em 5 partes, ela é antiga. Por exemplo, Orígenes, do século III, e Eusébio de Cesareia, do século IV, cristãos do século III e IV, testemunham essa forma de dividir o saltério. O próprio Midrash Terrilim, que nós citamos aqui, é um texto de difícil datação, alguns o colocam em época bem antiga, no século III, depois de Cristo, e outros já em época mais recente, século IX antes de Cristo. Mas, de qualquer maneira, é antigo, e ele testemunha também essa maneira de dividir o salmo em 5 partes, né? Então, o saltério, com essa sua divisão em 5 partes, podendo ser visto de modo análogo à Torá, torna-se assim a resposta orante de Israel à aliança que Deus faz com o seu povo. Essa aliança está ali presente na Torá, e o saltério é a maneira de responder essa aliança em oração. Não é à toa que o saltério, na sua forma final, começa com o Salmo 1, que fala justamente da Torá, né? Feliz é o homem que coloca o seu prazer na Torá do Senhor, né? Torá, que pode significar lei, pode significar o conjunto dos primeiros 5 livros da Escritura, ou pode significar simplesmente a instrução do Senhor, né? Veja, é importante também conhecermos os gêneros literários presentes no saltério, sobretudo nós que usamos o saltério da nossa oração, quem reza a liturgia das horas, deve estudar os gêneros literários dos salmos, para que nós possamos rezar os salmos de acordo com o gênero literário, se é uma lamentação, se é uma súplica, se é um louvor. Isso faz com que nós penetremos melhor, através da oração, no sentido daquele salmo e na palavra daquele salmo, né? Vejam que essa é uma recomendação que nos é feita pela Instrução Geral da Liturgia das Horas, no número 106. O livro da Liturgia das Horas, assim como o missal, os rituais, é precedido por uma introdução. E aqui nós temos a Introdução Geral à Liturgia das Horas, que no número 106 fala da importância
de se conhecer os gêneros literários presentes no Saltério. Disse assim o número 106. Quem salmodia abre o coração aos sentimentos que brotam dos salmos, de acordo com o gênero literário de cada um. Um de lamentação, de confiança, de ação de graças, ou gêneros outros que os exegetas com razão realçam. Então, quem salmodia abre o coração aos sentimentos que brotam dos salmos, de acordo com o gênero literário de cada salmo. Gênero de lamentação, gênero de confiança, ação de graças, ou outros que os exegetas com razão realçam. Né? Inclusive, o estudo dos gêneros literários aplicados à escritura começam justamente com um autor chamado Hermann Gunkel, que no seu comentário aos Salmos faz essa análise do gênero literário dos Salmos, porque quanto melhor conhecemos o gênero literário de um texto, tanto mais nós conseguimos penetrar, compreender o seu sentido. Né? Vejam, eu vou elencar alguns aqui, sem pretender ser exaustivo. Né? Por exemplo, nós encontramos a lamentação. O Salmo 6, por exemplo, é um salmo de lamentação. Nesse gênero literário, nesse tipo de salmo, o que nós encontramos? Encontramos primeiro uma invocação, depois a descrição da situação que dá origem àquela lamentação, há um pedido de salvação da parte do orante, a manifestação da confiança, ou uma ação de graças, né? Manifestando que se crê no restabelecimento da justiça. Então, esse é um típico salmo de lamentação. Se invoca o Senhor, se descreve a situação dramática que gera a lamentação, se pede a salvação e se manifesta a confiança, ou se faz já a ação de graças, como manifestação da convicção que o orante tem de que será atendido no momento oportuno. Né? Salmo 6. Vamos ver. Começa com a invocação. Ó. Senhor, não me castigues com tua ira, não me corrijas com o teu furor. Aí vem a descrição. Aqui vem primeiro o pedido de salvação, depois a descrição da situação. O pedido de salvação é: tem piedade de mim, Senhor, que eu desfaleço. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece, e tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, liberta-me, salva-me por teu amor. Né? Aí vem a descrição da situação. Qual é a situação de sofrimento? É uma situação de doença, de morte. Pois na morte ninguém se lembra de ti, quem te louvaria no Sheol? Estou esgotado de tanto gemer, de noite eu choro na cama, banho meu leito com lágrimas, meus olhos derretem-se de dor pela insolência dos meus opressores. Aqui parece ser uma situação de doença, né? Porque ele sente dor, ele se sente esgotado de tanto gemer, ele chora, mas uma situação também de opressão, porque os seus opressores são insolentes contra ele. Né? E logo depois a ação de graças. Ó. O Senhor ouviu meu pedido, o Senhor acolheu minha prece, envergonhem-se e tremam os meus inimigos, retirem-se depressa cheios de vergonha. Aqui é a manifestação da confiança. Não é propriamente um louvor, mas é a manifestação da confiança. O Senhor ouviu meu pedido, o Senhor acolheu minha prece, que os meus inimigos se envergonhem. Né? Então, esse é um típico salmo de lamentação. Há também salmos de súplica. No salmo de súplica, geralmente se tem uma estrutura bem simples, uma petição inicial, um pedido central que põe em destaque a necessidade que o salmista apresenta, e uma petição conclusiva, como o Salmo 5, por exemplo. Senhor, dá ouvido à minha prece, considera o meu gemido, ouve o meu grito por socorro. Depois, no centro do salmo, vem o pedido, né? Destróis os mentirosos, o homem sanguinário e fraudulento rejeita, Senhor. Quanto a mim, por teu grande amor, entre em tua casa e me prostre em teu templo cheio de temor. Guia-me com tua justiça, por causa dos que me espreitam. Endireita à minha frente o meu caminho. Ou seja, qual é o pedido central? Livra-me do meu inimigo. Né? Livra-me do homem sanguinário, do homem fraudulento, né? Daquele que trama o mal contra mim. E no final, vem
uma petição conclusiva, né? Declara aos culpados que seus planos fracassem, expulsa-os por seus crimes, porque se revoltam contra ti. Todos os que se abrigam em ti se alegrem, se rejubilem para sempre. Sempre essa manifestação de que há uma certeza de que a oração será ouvida, né? Há os salmos de louvor, propriamente dito, né? São salmos que se constituem num convite a louvar a Deus, como o Salmo 150. Algumas vezes se elencam os motivos para esse louvor, né? E há um epílogo, né? Ou seja, uma conclusão, né? Como lá no Salmo 150. Louvai o Senhor com pandeiros, louvai o Senhor com a cítara, louvai-o com tambor, louvai-o com a flauta. Aí vem um epílogo. Tudo que respira, louve ao Senhor. Né? Algumas vezes esses salmos trazem a motivação para o louvor. Por que louvar o Senhor? Aí vem uma introdução aos motivos, geralmente com um porquê. Esse porquê é a palavrinha hebraica que pode significar uma coisa enfática, sim, de fato, verdadeiramente, que também pode ser porquê, né? Como, por exemplo, aqui no Salmo 113, né? Salmo 113. Então, com a motivação para o louvor, Salmo 118, isso. Né? Salmo 118, 117, né? O Salmo Pascal. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita, o seu amor é para sempre. A casa de Arão repita, o seu amor é para sempre. Os que temem o Senhor repitam, o seu amor é para sempre. Então, a motivação para o louvor, porque o seu amor é para sempre. Né? Tudo bem. Ainda os salmos de ação de graças. Né? O salmo de louvor é um convite a louvar a Deus. O salmo de ação de graças é fruto de uma situação salvífica que se experimentou, então se convida a se fazer ação de graças por essa situação específica. O salmo de louvor é mais genérico, louvar o Senhor, porque Ele é bom, né? Ou porque o seu amor é para sempre. No salmo de ação de graças há uma situação específica pela qual se deve louvar o Senhor, né? Então, geralmente, esses salmos têm essa estrutura. Se anuncia a ação de graças, daí vem a narração da salvação experimentada e o convite à comunidade para unir-se, né? Aquele que experimentou a salvação vinda de Adonai, que por isso faz a sua ação de graças. O Salmo 116, por exemplo, quem usa Ave Maria, o Salmo 114, 115, né? Aleluia, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz suplicante, se inclina para mim no dia que eu invoco. Né? Aí vem toda a descrição da salvação experimentada, cercavam meus laços da morte, eram redes do Sheol, caí em angústia e aflição, então invoquei o Senhor. Senhor, liberta minha vida. Ah, Senhor, liberta minha vida. O Senhor é justo e clemente, nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Eu fraquejava e Ele me salvou. Né? E lá no final vem, vou te oferecer o sacrifício de louvor, cumprirei meus votos na presença do povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Né? É um salmo de ação de graça, alguém que foi livre dos laços do Sheol, alguém que foi livre da morte. Né? E por isso ele louva o Senhor. Há os salmos de Sião. Sião é propriamente um monte. Jerusalém está lá construída sobre 3 colinas. O Monte Sião, o Monte do Templo, associado com aquele monte onde Abraão fez o seu sacrifício, né, onde ele subiu para sacrificar Isaque, que foi substituído pelo carneiro, e o Ofel, o monte onde Davi construiu a sua casa. Depois Jerusalém, claro, foi sendo aplainada e não se percebe tanto essa presença de 3 colinas, embora a cidade, mesmo ainda hoje, conserve um pouco altos e baixos. Né? Mas fato é que esse monte Sião acabou servindo como designação para a cidade. Né? Então, existem salmos que dizem Monte Sião, no extremo norte, situado és a mansão do grande rei, porque é um monte sobre o qual repousa a cidade, e na cidade está o templo, que é o coração dela, e no templo Deus habita. Né? A presença de Deus se faz sentir ali. O nome de Deus habita no templo, né? Porque Deus habita nos céus dos céus, mas o nome de Deus está no templo. Então, a presença de Deus ali se faz sentir. Há os salmos de Sião, que celebram a presença de Deus no templo, em Jerusalém, né? Como o Salmo 48, Salmo 76. Nós temos também os salmos reais, que são composições rituais que estão em relação com momentos importantes
da vida do rei, as núpcias do rei, a coroação, né? O Salmo 45, por exemplo, fala das núpcias do rei, por isso ele é usado às vezes em festas marianas, né? Olhai minha filha, escutai minha filha, olhai e ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem a vosso Senhor. O Salmo 2, né? Um salmo de coroação, tu és o meu filho, hoje te gerei, né? A coroação do rei é o seu nascimento como rei, então, e marca sua relação especial com Deus, né? É um salmo que é aplicado a Jesus, lá dos Atos dos Apóstolos, na cena do batismo, né? Há os salmos sapienciais, como eu comentei aqui. O livro não é todo sapiencial, mas há salmos sapienciais, como o Salmo 1, que reflete sobre os dois caminhos do homem, Salmo 37, Salmo 49, Salmo 73, Salmo 119, que reflete sobre a lei. São, em geral, salmos que meditam sobre o sentido da vida, sobre o destino dos bons e dos maus, sobre a criação, sobre a lei, né? É o gênero de reflexão sapiencial refletido nessas peças. Bom, tendo falado dos gêneros literários, falemos um pouco da datação, né? Para alguns salmos, nós podemos supor uma datação pré-exílica, antes do ano 586, que é o ano em que o Reino do Sul, Judá, foi para o exílio pelas mãos de Nabucodonosor, então imperador da Babilônia. São salmos que têm uma datação pré-exílica, porque são salmos que falam da vida do rei. Então, não teria sentido imaginar que eles fossem compostos quando já não existia monarquia. E depois do exílio não há mais monarquia, né? Vai haver, por um breve interstício, a monarquia asmoneia lá na época dos Macabeus, já perto da época, final da época grega, mas não é a essa monarquia que se referem esses salmos. Então, supõe-se uma datação pré-exílica para muitos salmos reais. O Salmo 2, Salmo 18, 21, 45, 72, não são salmos antigos. Também para os salmos que falam de Adonai rei, porque supõe-se, bom, se há salmos que apresentam Adonai como rei, isso teria sentido também em época monárquica, né? Ou seja, em que se faz uma analogia entre a realeza de Adonai e a realeza do rei, né? Sendo que Adonai está mais alto que o rei, obviamente, né? Cogita-se também uma datação mais antiga, pré-exílica, antes do ano 586, para os hinos de Sião, que trazem uma teologia do caos, ou seja, Adonai vence o caos. E com isso ele estabelece o cosmos, a ordem no mundo. Essa é uma imagem acerca de Adonai considerada por muitos autores antiga, né? Porque é uma imagem acerca de Adonai que pode ser comparada com textos que apresentam também cosmogonias no Antigo Oriente Próximo, que apresentam também os deuses vencendo os deuses do caos. Adonai aparece como o único Deus nesses salmos vencendo o caos, né? Ele põe limite aos oceanos, ele pesa na balança as montanhas, né? Ele coloca ordem naquele caos, né? Então, esses salmos também normalmente são considerados antigos, pré-exílicos, antes do ano 586. Né? Salmos que se conectam com eventos históricos são mais fáceis de serem datados. Por exemplo, o Salmo 74 supõe a queda de Jerusalém, então está depois. O Salmo 80 supõe também a queda de Samaria, fala de José, Efraim, Manassés, que são maneiras de designar o reino do norte. E fala da queda de Samaria, não é? De maneira velada, mas fala. Então, é um salmo, com certeza, composto depois da queda de Samaria, depois do ano 722, 721. O Salmo 137 também é claramente pós-exílico, ou do exílio, porque ele fala junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião, nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas, né? Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Quando que Israel esteve na Babilônia? Na época exílica. Então, esse salmo tem origem na época do exílio, né? Então, esses salmos são mais facilmente datáveis porque se prendem a situações históricas, né? Então, por isso, nós podemos imaginar que alguns salmos são mais antigos, de época até mesmo pré-exílica, salmos conectados à monarquia, à teologia do caos, né? Teologia de Sião, que apresenta Adonai vencendo o caos. Salmos que se prendem a situações históricas e que a referência, por exemplo, à queda de Samaria ou à queda de Jerusalém, direta ou velada, nos apontam para o período histórico dessas situações, e é possível que alguns salmos também tenham surgido já em época pós-exílica, né? Em primeiro lugar, devem ter se formado não os 150 salmos, né?
mas coleções menores, como, por exemplo, o Halel de Páscoa, esses salmos que contêm aleluia, que eram cantados na Páscoa, por isso Halel, do verbo halal, daí o termo aleluia. Salmos graduais, que eram os salmos de subida, né, os salmos de peregrinação. As coleções atribuídas a figuras importantes, Davi, Coré, Asaf. Depois do surgimento dessas coleções individuais é que não, é que de fato surgiu o livro no seu conjunto, com os 150 salmos como ele tem hoje, né? Uma data limite para a composição do livro dos Salmos é o ano 200, né? Ou seja, em torno ao ano 200, o livro dos Salmos já está composto, porque o livro dos Salmos já aparece na 70, traduzido, embora ela redivida alguns salmos, como a gente viu, ela mantém os 150 salmos do hebraico, incluindo no final um salmo a mais, né? A 70 ela tem 151 salmos, é o Salmo 151, que na verdade é uma atribuição, é um salmo que canta a atribuição do saltério como um todo a Davi. Quem tem a Bíblia Tebe, aquela tradução ecumênica da Bíblia da Loyola, lá tem o Salmo 151, inclusive traduzido, né? É um salmo que mostra Davi como aquele que compôs o saltério, né? Então, se imagina que em torno ao ano 200, quando a 70 traduz o livro dos Salmos, o texto hebraico já está formado com os 150 salmos como a gente tem hoje, né? Bom, falemos um pouco da teologia dos Salmos, né? Da teologia, alguns pontos da teologia. Vamos lá. O primeiro aspecto a se ressaltar é o seguinte. O saltério, no seu conjunto, embora tenha salmos de lamentação, de súplica, não só de louvor e ação de graças, mas no seu conjunto, o livro se destina ao louvor do Deus de Israel. Vejam que mesmo às vezes na súplica e na lamentação, há lá no final uma ação de graças, uma manifestação de confiança, né? E o próprio nome do livro, Terrilim, louvores. Então, ainda que existam salmos de súplicas, mesmo nestas súplicas é o louvor que ocupa o primeiro plano, né? Basta ver como nos salmos o próprio suplicante já manifesta o seu reconhecimento de que Deus agirá. A atribuição do saltério a Davi o transforma no livro messiânico real por excelência. Davi é o primeiro Messias de Israel, vamos dizer assim, o ungido de Israel, né? O Messias futuro deve vir da linhagem de Davi na perspectiva dos profetas, né? Será como Davi, será da casa de Davi, né? Jesus é o verdadeiro Messias e Mateus apresenta ele como vindo da casa de Davi, ele é filho de Abraão, filho de Davi, né? Então, todo israelita que reza o saltério deve fazê-lo em comunhão com Davi, que no saltério suplica, lamenta, louva, convida ao louvor, assim como o cristão reza o salmo em união com Cristo, né? Reconhecendo o Cristo nos salmos e unindo a sua voz à voz do Cristo, porque ele mesmo rezou os salmos, né? Aqui a gente vê a beleza de rezar os salmos na liturgia das horas, na liturgia da missa, porque essas palavras não só foram inspiradas por Deus para serem as palavras da nossa oração, mas essas palavras estiveram nos lábios de judeus piedosos durante séculos. Estiveram nos lábios do nosso Salvador e de Maria. E estiveram nos lábios de gerações de cristãos até o dia de hoje, né? Então, são palavras vindas do Senhor, né? E cheias de profundo significado, porque delas se alimentaram tantas figuras. E o próprio Senhor rezou os salmos para nos mostrar que são as palavras por excelência da nossa oração, né? Bom, dito isso, alguns pontos importantes do Salmo. Primeiro, a imagem de Deus que aparece no saltério. O saltério procura apresentar a soberania de Deus e faz isso, às vezes, por meio de epítetos, como, por exemplo, a expressão Adonai dos exércitos. Ou, como a 70 gosta de traduzir, né, Kyrios Pantocrator, o Deus Todo-Poderoso. É uma maneira de apresentar a soberania divina, né? A teologia do nome também ocupa um lugar importante no saltério. Só Israel conhece esse nome. O templo, na concepção dos salmistas, é a morada do nome de Adonai. Essa é uma teologia que se prende lá do Deuteronômio 12, né? Quando o Senhor diz, no lugar que eu escolher para ir fazer habitar o meu nome, lá me oferecerei sacrifícios, lá celebrareis vossas festas, para lá levareis vossos dízimos e ofertas. O templo é esse lugar que é a morada do nome. Deus habita nos céus dos céus, é santo e transcendente. Mas o templo é o lugar onde habita o nome. O nome significa presença.
nome de Adonai, a glória de Adonai, são designações do Antigo Testamento para falar da presença de Deus que se faz sentir no templo. Deus aparece no Saltério como o Criador e também como o Redentor de Israel. Essa ideia do Redentor, do resgatador, do Goel em hebraico é muito forte no Antigo Testamento. Depois vocês podem ler como tarefa de casa Levítico 25, para ver quem era o Goel. O Goel é aquele que tem direito de resgatar o outro. O Deutero Isaías, por exemplo, utiliza amplamente este título para se referir a Deus. É ele que tem direito de resgatar o seu povo. O povo é o povo da sua particular propriedade. Então, Deus é o Goel, aquele que vai lá resgatar o seu povo para si, né? E o Saltério apresenta a Deus não somente como Criador, mas como resgatador, o redentor do seu povo, né? Deus ama aquele que pratica justiça e está sempre ao lado dos mais frágeis. É a imagem que o Salmo mostra, né? Deus está sempre ao lado dos mais frágeis. Vale ler aqui, apesar da gente ficar preocupado com o tempo, mas vale ler aqui o Salmo 146, versículos 8 a 9. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor endireita os curvados, o Senhor protege o estrangeiro, sustenta o órfão e a viúva. O Senhor ama os justos, mas transtorna o caminho dos ímpios. Então, ele abre os olhos dos cegos, endireita os curvados, protege o estrangeiro, sustenta a viúva e o órfão. Esse binômio, viúva e órfã, muito presente no Antigo Testamento, são as pessoas mais frágeis da sociedade de então, né? Perderam seus protetores naturais, o pai, a mãe ou o esposo, né? Então, por isso, precisam ser particularmente amparados pelos israelitas, né? Os salmos cantam também o reinado de Deus, né? O salmo invitatório, por exemplo, afirma que Adonai é um grande rei sobre todos os deuses, né? Esse salmo 94, 95 é o chamado salmo invitatório, ele convida, né? Vinde, exultemos do Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, o seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. É um dos salmos que a liturgia das horas coloca nos nossos lábios para cantarmos de manhã, antes de começarmos o ofício. Por isso, invitatório, ele nos convida ao louvor. O livro dos Salmos expressa a confiança em Deus que procura o homem, mesmo quando esse se desvia. É um versículo lindíssimo que eu coloquei como lema da nossa aula de hoje, e do nosso bloco como um todo, que aparece no final do Salmo 118, 119, né? Onde o salmista diz, eu me desvio. Como, às vezes as nossas traduções colocam no condicional, né? Se eu me perder como uma ovelha, me procurai, Senhor, né? Mas o texto hebraico é uma afirmação, eu me desvio como uma ovelha perdida. Vem procurar o teu servo. É uma constatação e um clamor, né? Eu me desvio como ovelha perdida. Vem procurar o teu servo, né? Em virtude disso, os Salmos insistem na necessidade de também se procurar o Senhor, né? Se Deus é aquele que vem procurar o seu servo, nós devemos ser aqueles que procuram o Senhor, né? Salmo 9, 11, 34, 11, 77, 3, né? Tantos versículos em que se insiste sobre essa importância de procurar o Senhor, né? O 34, 11, por exemplo, né? Os leãozinhos passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada, né? Deus é digno de confiança, né? Ainda sobre a imagem de Deus nos Salmos. Quem nele confia é cercado por seu amor. Salmo 32, 10 é interessante. Aqui aparece o verbo savav. Savav é cercar alguma coisa. Quem confia no Senhor é cercado pelo hesed, pelo amor gratuito de Deus, né? Então, quando nós confiamos no Senhor, ele nos abraça com o seu hesed, com o seu amor, né? Nos cerca. O abraço bom é aquele que nos envolve completamente, que nos cerca, né? O verbo confiar aparece no Saltério 43 vezes, e dessas 43, 32 vezes se afirma que se deve confiar só em Adonai, né? E nas outras 11 vezes se diz, não se deve confiar no arco, não se deve confiar na riqueza, não se deve confiar na opressão, não se deve confiar nos ídolos, nem nos nobres ou nos homens. Porque até mesmo um amigo em quem se confia pode tornar-se traidor. Quem não confia em Deus encontra tormentos. Mas quem confia em Deus é abraçado por seu hesed, né? Salmo 32, 10, pelo amor.
Ainda, os salmos falam sobre o templo, a liturgia, o templo é o lugar onde Deus habita, por isso o culto ganha grande relevo dentro do saltério. Por isso o israelita piedoso se encontra extasiado diante do templo, fica feliz quando sabe que vai ao templo, né? Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém e tuas portas, né? Jerusalém e Sião, né? Eu comentei aqui que Sião é, em primeiro lugar, a designação de um monte, mas depois Sião vai tornar-se uma maneira simbólica de referir-se a Jerusalém, chamada às vezes de filha de Sião, como no profeta Sofonias, por exemplo, né? Vários são os salmos que apresentam a visão teológica de Jerusalém e Sião como centro espiritual do povo israelita, né? Como o Salmo 65, 76, 99, né? A figura do rei também é muito importante. Vários salmos referem-se ao rei, Salmo 2, Salmo 20, Salmo 21, 45, 72, 110. Depois, alguns desses salmos vão ser aplicados a Jesus, como o 2 e o 110 do Novo Testamento, né? Em alguns salmos encontramos uma particular intercessão pelo rei, como a gente vai ter ocasião de estudar num dos salmos que nós vamos falar quinta-feira, né? O rei é ungido por Deus e ele está estreitamente unido a ele, sendo chamado de seu filho, né? No ato da coroação, Salmo 2, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Né? Por isso há uma particular intercessão pelo rei nesses salmos reais, né? Mesmo depois do fim da monarquia, os salmos reais continuaram tendo seu lugar na liturgia israelita. Como todo reinado humano é limitado, os salmos reais serão reinterpretados como profecia, como promessa do rei messiânico que há de vir nos últimos tempos. Por isso eles vão ser aplicados a Jesus no Novo Testamento, que é o rei dos reis, né? Nós terminamos o círculo do ano litúrgico com a celebração do Cristo, rei do universo, né? A figura do inimigo também é interessante. Eles aparecem nos salmos, são chamados salmos imprecatórios, né? Às vezes há versículos ou salmos inteiros que constituem imprecações, como o Salmo 58, 83, 109. Esses salmos foram tirados da liturgia das horas. No ofício romano, a gente não reza eles. Porque são salmos que, pelo próprio teor imprecatório, né, que os cães lambam o seu sangue, que o Senhor esmague a cabeça do meu inimigo. Então, são imagens fortes que, mal interpretadas, poderiam gerar uma visão equivocada em quem os lê. Por isso, a igreja teve esse cuidado de tirar da liturgia das horas, do livro por excelência da oração cristã. Né? Mas eles estão lá, quando a pessoa abre a Bíblia, vai encontrar esses salmos. É importante entender que já no contexto do Antigo, esses salmos apresentam uma evolução, porque a vingança é transposta para Deus. Não sou eu que vou me vingar, que Deus se vingue por mim. Mas à luz do Novo Testamento, esses salmos são relidos, né? São Paulo diz que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, esse inimigo contra o qual se fala nos salmos não é o inimigo humano, né? Mas aquele que procura perder nossas almas, né? Também a figura do homem, né? Os salmos contemplam os vários aspectos da vida do homem, né? Por exemplo, a vida e a morte, né? Os salmos falam dos pobres também, né? Aqueles que são sempre os mais frágeis, assistidos pelo Senhor. Fala da importância da fé dos justos, né? E não só o culto, o templo, Deus, mas a lei também tem grande lugar no saltério, né? Por exemplo, o Salmo 119 é o mais emblemático, talvez, o maior salmo e constitui um grande elogio da lei divina. Mas também o Salmo 1º, né? Que é uma reflexão sapiencial falando dos dois caminhos do homem, e é bem-aventurado, é feliz aquele que põe a sua alegria na lei, né? Ou o Salmo 19, que diz, a lei do Senhor Deus é perfeita, é mais doce do que o mel que sai dos favos, né? Então, a lei de Deus, longe de ser um fardo, vejam como que nós precisamos crescer, né, na nossa própria visão moral, né? A moral cristã é apresentada às vezes como um fardo, né? Os mandamentos, claro que quando a gente pensa aqui em lei, a gente está pensando só em moral, né? Está pensando em tudo aquilo que rege a nossa relação com Deus. Mas vejam como mesmo os preceitos morais ou os mandamentos são apresentados sempre como um fardo, né? E o salmista faz uma experiência diferente, a lei perfeita, mais doce do que o mel, né? Então, obedecer os mandamentos deve ter esse gosto doce, não o gosto amargo, né? Por isso que, primeiro, uma pessoa precisa conhecer o amor de Deus, ser evangelizada, penetrar no mistério da fé, para que depois ela possa ser paulatinamente iniciada, porque
Naquele que experimenta o encontro pessoal com o Senhor, a vida moral nasce como consequência, como uma resposta doce ao doce amor de Deus que se experimentou também. E, por fim, o último aspecto que eu queria chamar a atenção aqui, o sentido cristão do saltério. Né? Se um judeu reza o salmo em união com Davi, um cristão reza o salmo em união com Cristo. Né? Então, o cristão reza os salmos em união com Cristo. O que nos salmos não se aplica ao Cristo, né? Por exemplo, o pedido de perdão, Cristo não tem pecado. Então, não é o Cristo que está pedindo perdão, né? Mas aplica-se ao seu corpo místico, que é a igreja, que somos nós, né? Então, nós, membros, unidos à cabeça, rezamos. A cabeça é pura, mas os membros precisam de purificação, por isso suplicam perdão. Então, o que nos salmos não se aplica ao Cristo, aplica-se ao seu corpo místico, que é a igreja. Ele é o suplicante, o que lamenta, o que sofre, o que louva e o que convida ao louvor. A igreja reza os salmos em união com o Cristo e busca encontrá-lo nos mesmos salmos. Então, com isso, terminamos essa nossa primeira aula, essa nossa introdução ao livro dos Salmos, e vou voltar para os alunos que estão na aula síncrona, para que possam fazer perguntas, tirar dúvidas, e na próxima aula, que será quinta-feira, nós vamos fazer, então, um estudo dos Salmos 51, 50, 63, 62 e do 149.